Existe uma planta que cresce em águas rasas em toda a América do Norte, do Canadá ao México. Uma planta que produz até 40 tubérculos por ano, se espalha através de estolões subterrâneos e se regenera sem replantio. Uma planta tão densa em nutrientes que contém quase 3 vezes o potássio de uma banana. Povos indígenas a cultivaram por pelo menos 3.800 anos como infraestrutura alimentar organizada. Eles construíram pavimentos de pedra debaixo d'água para controlar sua colheita. Eles a comercializaram por centenas de milhas. Ela alimentou nações inteiras. E hoje, o USDA a classifica como um incômodo. A Texas A&M publica guias de herbicidas para matá-la. Porto Rico a declarou oficialmente como uma erva daninha aquática. Entre 1849 e 1860, o Congresso dos Estados Unidos aprovou leis que transferiram 65 milhões de acres de áreas úmidas para drenagem. Ao longo dos 2 séculos seguintes, a América perdeu 53% de suas áreas úmidas originais. A despensa foi sistematicamente destruída. Esta é a história de como uma fonte perpétua de alimento se tornou um alvo para a erradicação. O arquivo se abre em 2016, cerca de 30 quilômetros a leste de Vancouver, Colômbia Britânica. Equipes de construção de estradas no território da Primeira Nação, CATSI, descobrem algo inesperado sob o solo. Um pavimento de pedra, 450 pés quadrados de rocha deliberadamente construída colocada sob a água. Arqueólogos da Universidade Simon Fraser são chamados ao local. O que eles escavam reescreve a história da produção de alimentos neste continente. Os números são impressionantes. 3.767 tubérculos inteiros e fragmentados são retirados da terra. 150 pontas de bastões de escavação de madeira endurecidas pelo fogo são recuperadas, algumas ainda encravadas com suas pontas para baixo no pavimento de pedra. A datação por radiocarbono situa o local em 3.800 anos e mostra que ele foi mantido continuamente por 600 anos até o abandono há cerca de 3.200 anos. O pavimento de pedra não foi aleatório. Ele foi projetado para controlar a profundidade em que os tubérculos poderiam crescer, tornando a colheita mais fácil, mais eficiente, mais previsível. A análise de sedimentos revela que os habitantes gerenciavam ativamente a hidrologia das áreas úmidas para otimizar a produção. Isso não era coleta, isso era agricultura. Um artigo revisado por pares publicado na Science Advances chama isso de a primeira evidência arqueológica direta de cultivo, produção e manejo de plantas de áreas úmidas na costa noroeste. O pavimento de pedra, as estruturas de controle de água, as ferramentas de colheita especializadas, isso era infraestrutura alimentar organizada, um chão de fábrica de áreas úmidas operando há quase 4.000 anos. Debbie Miller, da Parceria Limitada de Desenvolvimento CATSI, disse algo que deveria assombrar toda pessoa que se preocupa com a história da alimentação. Ela disse que o local é tão importante para nós quanto as pirâmides egípcias, os templos na Tailândia e Machu Picchu. Após a escavação, o local foi aterrado e pavimentado. Uma estrada pública agora cobre o que pode ser o jardim cultivado mais antigo da América do Norte, mas o local CATSI não estava isolado. Esta planta, chamada de uapato pelos povos indígenas do noroeste do Pacífico, era um alimento básico continental. Quando Lewis e Clark chegaram ao Pacífico em 1805, eles nomearam o que hoje é a Ilha Salve por um nome diferente. Eles a chamaram de Ilha Wapatoque. William Clark registrou o método de colheita em seus diários. Mulheres entravam em água tão fria que chegava a seus pescoços, soltando os tubérculos com os pés até que eles flutuassem para a superfície, então coletando-os em canoas. Clark escreveu que os tubérculos se assemelhavam a uma pequena batata irlandesa e, após assados, tinham um sabor agradável e serviam muito bem no lugar do pão. O Guia de Plantas do USDA confirma a escala deste sistema alimentar. Ele afirma que os tubérculos de uapato eram amplamente comercializados e eram um importante item de comércio no Baixo Colômbia, no território Chinook. Múltiplos grupos indígenas em todo o Canadá, Washington e Oregon comiam esses tubérculos como um alimento básico. Eles desenvolveram métodos de processamento para armazenamento a longo prazo, secando, enfiando em cordões e pendurando para uso posterior. Isso não era coleta sazonal. Isso era infraestrutura de segurança alimentar que rivalizava com qualquer coisa no mundo agrícola. Na década de 1820, o botânico David Douglas, a quem foram mostradas técnicas de colheita de uapato por nativos americanos, sobreviveu quase exclusivamente desses tubérculos enquanto realizava trabalho de campo. A planta o manteve vivo quando nada mais conseguia.
O mapa de distribuição revela algo extraordinário. Esta planta cresce em áreas úmidas em quase todos os estados dos Estados Unidos continentais, exceto Nevada. Ela existe no sul do Canadá e se estende até o México. Metade do continente tinha acesso a esse alimento. Metade do continente. Agora, examinemos o que há dentro desses tubérculos, porque é aqui que a supressão se torna suspeita. O USDA mantém bancos de dados de nutrição que listam a composição da Arrowhead, ponta de flecha. O nome comum para o uapado. Isso não é sabedoria popular. Isso é análise de laboratório federal, e os números são notáveis. O uapado contém aproximadamente 922 mg de potássio por 100 gramas. Compare isso com a banana, o alimento que nos dizem constantemente para comer por causa do potássio. Bananas contêm 358 mg por 100 gramas. O uapado fornece aproximadamente 2 a 6 vezes o potássio por peso. O alimento que nos dizem para comer pelo potássio é 2 a 6 vezes mais fraco do que o alimento que somos ensinados a envenenar. Mas o uapado não é apenas uma fonte de potássio. Ele contém quantidades significativas de vitaminas B, incluindo tiamina, ácido pantotênico e vitamina B6. Estes são cofatores metabólicos, não notas de rodapé residuais. Este é um alimento que sustenta os sistemas de energia fundamentais do corpo. Para ser claro sobre o que os dados não mostram, o teor de vitamina C é baixo, cerca de 1 mg por 100 gramas. Se alguém tentar lhe vender o uapado como uma fonte de vitamina C, eles estão incorretos. Este é um alimento de carboidratos e minerais. Mas o que ele faz? Faz excepcionalmente bem. E então há a biologia que torna esta planta diferente de qualquer coisa na agricultura moderna. O uapado é uma perene. Ele sobrevive ao inverno e volta a crescer a partir de seu sistema radicular ano após ano. Uma única planta pode produzir até 40 tubérculos anualmente, de acordo com o Serviço de Conservação de Recursos Naturais do USDA. A planta se espalha através de rizomas e estolões subterrâneos, expandindo sua própria pegada sem intervenção humana. Nenhum revolvimento do solo é necessário. Nenhuma compra de sementes é necessária. Nenhum fertilizante sintético é necessário. Plante-o uma vez e ele o alimentará indefinidamente. Uma perene que se multiplica, cresce na água, fornece nutrição superior e não requer insumos agrícolas. Agora, faça a si mesmo uma pergunta simples. Por que qualquer sistema construído sobre a venda de sementes, fertilizantes e herbicidas iria querer que esta planta existisse? A resposta começa com 3 peças legislativas que a maioria dos americanos nunca ouviu falar. A Lei de Terras Pantanosas de 1849 aplicada à Louisiana. A Lei de Terras Pantanosas de 1850 permitiu que o Arkansas e outros estados recuperassem as terras pantanosas dentro de seus limites. A Lei de Terras Pantanosas de 1860 estendeu o programa a Minnesota e Oregon, juntas. Essas 3 leis transferiram 64.900.000 acres de áreas úmidas do controlo federal para os estados com uma condição explícita: drená-las, convertê-las, torná-las produtivas. A escala dessa transferência foi continental. Somente a Flórida recebeu 20 milhões de acres para drenagem. O Arkansas adquiriu mais de 6 milhões de acres. A Califórnia recebeu mais de 2 milhões de acres do pântano Tule do Vale Central. A Louisiana recebeu 5 milhões de acres de pântanos fluviais. A lei exigia que os estados usassem os rendimentos exclusivamente para recuperar essas terras por meio de diques e drenos. Terras definidas como úmidas e impróprias para o cultivo deveriam ser tornadas produtivas. As áreas úmidas não eram meramente indesejadas. Elas eram legalmente definidas como problemas que exigiam soluções. A ideologia da época era explícita. Um dicionário geológico de 1822 afirmava que tal terra é improdutiva ou até mesmo um incômodo até que seja drenada. Mas, após a drenagem, ela se torna o melhor dos solos, produzindo as maiores safras. Áreas úmidas eram obstáculos ao desenvolvimento. Recuperação significava a remoção total da função da área úmida. Se o uapado é um alimento básico de áreas úmidas, o que acontece com o alimento básico quando a lei federal recompensa financeiramente os estados por drenarem o habitat exato que o produz? O Serviço de Peixes e Vida Selvagem dos EU forneceu a resposta em um relatório ao Congresso. Na década de 1780, os 48 estados inferiores continham aproximadamente 221 milhões de acres de áreas úmidas. Na década de 1980, restavam apenas 104 milhões de acres.
Mais da metade das áreas úmidas originais da América, 53%, haviam sido destruídas. O ritmo da destruição foi implacável. A taxa média de perda da década de 1780 à década de 1980 excedeu 60 acres por hora. Durante o período de pico de conversão, de meados da década de 1950 a meados da década de 1970, 12 milhões de acres desapareceram. Com 80% perdidos para a drenagem agrícola, as taxas anuais de conversão atingiram 300 mil a 550 mil acres por ano. A devastação estado por estado conta sua própria história. A Califórnia perdeu 91% de suas áreas úmidas originais, a maior porcentagem de qualquer estado. A Flórida perdeu 9 milhões e 300 mil acres, a maior área total. 22 estados perderam 50% ou mais de suas áreas úmidas originais. 7 estados: Indiana, Illinois, Missouri, Kentucky, Iowa, Califórnia e Ohio perderam mais de 80%. O uapado é uma planta de área úmida. A perda de áreas úmidas não é uma destruição abstrata de habitat. É a eliminação direta da produção potencial de alimentos. Cada acre drenado foi um acre de alimento destruído. E isso ainda está acontecendo. Um relatório de 2024 do Serviço de Peixes e Vida Selvagem do ZUA descobriu que as áreas úmidas cobrem agora menos de 6% dos 48 estados inferiores. As taxas de perda aumentaram 50% desde 2009. As áreas úmidas vegetadas, os pântanos e brejos que constituem o habitat do uapato, foram desproporcionalmente impactadas. Considere o caso do Lago Uapato, no Oregon. O próprio nome preserva o que foi destruído. Um relatório de gestão de fluxo de 2020 para o rio Tualatin descreve como o Distrito de Melhoria de Uapato historicamente desviava a água e drenava o Lago Uapato a cada ano. Membros do distrito cultivam o leito do lago, plantando culturas em fileiras onde costumava ser o lago. O nome do lugar diz exatamente o que crescia ali. A história da gestão diz exatamente o que o substituiu. O pântano Grand Canyon, em Indiana, já foi chamado de Everglades do Norte. Ele se estendia por mais de 500 mil acres através de Indiana e Illinois, aproximadamente o tamanho de Connecticut. 250 milhas de rio sinuoso passavam pelo que era o maior pantanal interior nos Estados Unidos contíguos. Após a drenagem, o rio foi reduzido a 90 milhas retificadas. Em 1917 restava apenas 1% do pântano. Hoje, aproximadamente 30 mil acres sobrevivem. Na Flórida, a Lei de Terras Alagadas Swampland Land Act transferiu 20 milhões de acres para drenagem. A dragagem de canais começou em 4 de julho de 1906. Milhares de milhas de diques e canais foram construídos. Hoje, esse sistema drena 1,7 bilhão de galões de água no Oceano Atlântico todos os dias. Em todas as regiões, recuperação significa a mesma coisa. Remover áreas úmidas, substituir por controle de água projetado e, em seguida, defender a conversão com manutenção permanente. O alimento gratuito foi substituído pela dependência de infraestrutura. E então, eles reclassificaram o sobrevivente como o inimigo. O rastro de papelada moderno é condenável. O Guia de Plantas Aquáticas da Texas A&M lista a Arrowhead sobre como manejar esta planta, completo com abordagens de controle e opções de herbicidas. O compêndio Cababi observa que o uapato é reconhecido como uma erva daninha em algumas áreas. Porto Rico o declarou oficialmente como uma erva daninha aquática. Os guias de manejo do USDA enquadram a Arrowhead como um incômodo que requer controle químico. A mesma planta em 1805 um item importante de comércio. Em 2025 uma erva daninha aquática, nativa, perene, de propagação autônoma, comestível, reclassificada como um alvo para erradicação. Eles não apenas drenaram o habitat, eles reclassificaram o sobrevivente como o inimigo, mas a planta se recusa a morrer. A prova de sua resiliência veio da nação Yakama, no estado de Washington. A tribo comprou uma parcela de 440 acres em Tappenish Creek na década de 1970. A terra tinha uma história. Originalmente uma área úmida, ela havia sido convertida em propriedade privada através dos lotes da Lei Dow de fins dos anos 1800. Por décadas, ela foi cultivada como campos de trigo e cevada. A área úmida havia desaparecido. A água havia desaparecido. O alimento que outrora crescia lá havia sido apagado da memória. A tribo instalou estruturas de controle de água,
Eles reconectaram a hidrologia natural do riacho próximo. Eles criaram condições para a formação de áreas úmidas. E no primeiro ano após o retorno da água, o uapato apareceu. Nenhuma semente havia sido plantada, nenhuns bulbos haviam sido introduzidos. Os tubérculos haviam permanecido latentes por 70 a 80 anos sob campos de trigo e cevada, esperando. Um membro da tribo descreveu de forma simples: apenas reintroduzimos água na área e bum, tínhamos o uapato. A planta havia sobrevivido a décadas de supressão agrícola. Estava esperando sob a conversão. A fonte de alimento nunca esteve extinta. Estava enterrada. A estudante Emmanuelle Vallat expressou o que isso significava para seu povo. Ela disse: fui ensinada que nada é jamais perdido, apenas foi guardado por um tempo. Em 2011, o uapato retornou formalmente à nação Yakama como um primeiro alimento sagrado. Um ginásio escolar foi designado como um salão de festas disposto como uma casa longa tradicional. Os anciãos apresentaram o alimento aos estudantes, passando o conhecimento para as gerações futuras. A planta ainda está aqui. Ela ainda cresce em áreas úmidas em quase todo o continente. Ela ainda produz até 40 tubérculos por planta a cada ano. Ela ainda se espalha sozinha sem ajuda humana. Ela ainda fornece nutrição que supera o que a agricultura industrial oferece, por 3.800 anos documentados, e provavelmente muito mais. Esta planta alimentou as pessoas. Ela não exigia insumos industriais. Ela se espalhava sozinha. Ela sobrevivia aos invernos. Ela armazenava bem. Então, a política federal declarou seu habitat inadequado, transferiu-o para a drenagem e recompensou sua destruição. A planta sobreviveu de qualquer maneira. Ela ainda está esperando sob os campos de trigo pelo retorno da água. A pergunta não é se o uapato funciona. A pergunta é quem decidiu que você não deveria saber sobre ele. E agora você sabe.